Todos sabemos que o Oda não gosta que seus personagens morram. Isso acontece por vários motivos, pelo luto, pelo impacto que isso causa nos outros personagens e até mesmo o impacto que isso causa na gente, já que sempre que um personagem perde sua vida é algo que emociona muitas pessoas. Mas mesmo assim, vários personagens perderam suas vidas na história e de maneiras muito trágicas. Você quer saber quais foram as mortes mais tristes de One Piece? Então fica aqui comigo que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Esses dias eu estava revendo One Piece e acabei revendo de novo todas as mortes dos personagens. Eu acreditei que por já ter assistido e já saber o que iria acontecer, eu não sentiria nada, mas eu me emocionei em várias delas. E são essas que eu vou te mostrar neste vídeo. As 8 mortes mais tristes e emocionantes de One Piece. Mas então, vamos para o vídeo. Corazon. O Corazon é facilmente um dos meus personagens favoritos de One Piece. Embora ele já tenha sido leal ao seu irmão do Flamengo, o Corazon não teve escolha a não ser traí-lo. Por isso, ele acabou pagando o preço final. O do Flamengo queria que o Corazon comesse a fruta Opi Opi no Mi para que ele pudesse usar a habilidade suprema desta fruta para torná-lo imortal. Isso às custas da vida do seu próprio irmão. Porém, o Corazon teve outra ideia. Ele queria que Trafalgar Law, um garoto doente que perdeu toda a sua família no incidente de Fleavance, comesse a fruta e se curasse da sua doença do chumbo branco. Por ir contra a vontade do seu irmão, o Corazon foi atacado e depois baleado várias vezes e deixado ali para perder sua vida. Mas por ele ter conseguido roubar a fruta, ter dado ela para o Law e ter deixado Law em segurança usando o poder de sua Akuma no Mi para pôr um campo silencioso em volta dele, o Corazon aguentou firme seus últimos momentos de vida, para que os poderes de sua Akuma no Mi não dissipasse. Seu único pensamento nos momentos finais era sobre o Law, e assegurado que Law estava salvo e que estava livre da sua doença e do Flamengo, o Corazon então faleceu com um sorriso no rosto. Toda aquela cena dos momentos finais do Corazon foi muito emocionante. Não pudemos ouvir os gritos do Law até que Corazon faleceu, bem quando as balas de canhão dos fuzileiros caíram no chão. Na sua vida, o Corazon fez muito pelo Law. Ele viajou para muitos médicos e o defendeu quando nem ele mesmo se defendia. Sem dúvidas, ele é um personagem incrível. Dr. Hiriluk. Hiriluk era um homem excêntrico, e disso não há dúvidas. Acredito que todos se lembrem que ele tirou a roupa quando conheceu o Chopper. Está tudo bem, porém, ele tratou o Chopper como se fosse seu próprio filho. Chopper teria odiado a humanidade se o Hiriluk não tivesse entrado em sua vida. Ele era um bom homem por completo. Viver com o Dr. Hiriluk foi uma das melhores coisas que já aconteceram com o Chopper, mas tudo teve um fim devastador. Depois de descobrir que Hiriluk estava com uma doença terminal, o Chopper, na esperança de curá-lo, deu para o Hiriluk um cogumelo que ele não sabia que era venenoso. O Hiriluk ficou tão comovido com a gentileza do Chopper que comeu, sabendo que logo faleceria de sua doença de qualquer maneira. Logo depois disso, o Hiriluk foi atraído para uma armadilha preparada pelo Apple, e antes que ele pudesse perder a vida para o cruel governante ou para o veneno que o Chopper tinha lhe dado, ele mesmo tirou a própria vida usando uma mistura imediatamente fatal, que causou uma grande explosão. Ele não queria que o seu fim fosse culpa do Chopper. Os momentos finais de Hiriluk, escolhendo por vontade própria tirar sua própria vida para que o Chopper não fosse o culpado, além do seu discurso final, estão entre as partes mais emocionalmente devastadoras de One Piece. Bell-Mary. Bell-Mary é uma das personagens mais únicas e originais de One Piece. Eu nunca vi um cabelo tão original e interessante quanto o dela, e nunca mais vimos nenhum cabelo como o dela na série. Isso torna a morte dela ainda mais deprimente. Mas falando sério, Bell-Mary é uma das melhores mães do anime. Com a pequena quantidade de dinheiro que ela acumulou, ela teve a decisão de salvar a si mesma ou a ambas as filhas.
Quando os piratas Arlong atacaram a vila Kokoyashi, eles exigiram que cada cidadão pagasse uma quantia exorbitante se quisessem permanecer vivos. Belmeri não tinha dinheiro para pagar por si mesma e por suas duas filhas adotivas. Embora ela tenha tido a chance de fingir que não tinha filhos e ter pago apenas por si mesma, ela se recusou a negar sua conexão com elas. Em vez disso, ela pagou todo o dinheiro que tinha para salvar suas filhas. E por não poder pagar por si mesma, ela foi baleada na frente delas. O que piorou ainda mais foi que a família estava brigando quando Arlong invadiu. Mas pelo menos Belmeri conseguiu dizer um "eu te amo" uma última vez para elas antes de perder sua vida. Você não precisa ter parentesco de sangue para ter uma família incrível. Esse é um dos principais temas de One Piece, e Belmeri realmente provou isso para nós. Going Merry. Normalmente, um navio não se classificaria para uma lista como esta, já que um navio não pode morrer. Mas em One Piece pode. Quando o navio é bem cuidado, ele acaba criando um espírito, um Klabauterman. O Going Merry fazia parte da tripulação do Chapéu de Palha. Ele tem sido um companheiro desde o episódio 17, e depois de 295 episódios cheios de aventuras, tivemos que nos despedir. Durante este tempo, Going Merry passou bons momentos ao lado do Chapéu de Palha, em suas aventuras, mas infelizmente ele ficou tão danificado que era impossível continuar navegando em segurança, e ele já estava chegando a um ponto de simplesmente se partir ao meio. Foi difícil dizer um adeus, tão difícil na verdade que criou um desacordo entre o Luffy e o Usopp que quase acabou com a tripulação. Eventualmente, eles deram ao Going Merry um funeral viking, e o navio foi capaz de transmitir seus sentimentos a toda a tripulação em uma despedida final. Foi realmente um dos momentos mais emocionantes de One Piece. Barba Branca. Desde que conhecemos Barba Branca, sabíamos que ele ia morrer. Ele tinha tubos ligados ao seu corpo e parecia ter uma doença incurável. Mas mesmo assim, foram necessários 267 ferimentos de espadas, 152 ferimentos de armas, 46 balas de canhão e alguns socos de magma no peito para finalmente eliminar o Barba Branca. Depois do Barba Negra ter traído a tripulação do Barba Branca, atacando um dos seus membros para roubar a Yami Yami no Mi, o Ace decidiu ir atrás dele. Isso deu início ao conflito de Marineford, onde o Ace foi capturado pela marinha. O Barba Branca, então, sabendo disso, foi atrás ao resgate do Ace, o seu filho adotivo, e ali ele teve o seu fim. Ele era tão forte e tão dedicado a proteger seus aliados que, mesmo sabendo que seu filho adotivo havia falecido, ele ainda tinha forças para continuar lutando contra os fuzileiros navais por conta própria. Foi esmagador que eles tenham falhado em sua missão em Marineford, mas as suas palavras finais confirmaram a existência do One Piece, e suas ações finais o consolidaram como um dos maiores piratas que a série já viu. Portigas de Ace. O Ace era uma pessoa tão incrível que todos queriam salvar este homem. Sinceramente, essa foi a morte que mais mexeu comigo. Depois que o Barba Negra, um membro da divisão do Ace, traiu a sua tripulação e atacou um membro do bando, o Ace foi atrás dele e acabou sendo capturado, entregado à marinha e estava previsto para ser executado em Marineford. Sabendo disso, todos foram salvá-lo, e uma batalha inteira aconteceu para tentar resgatá-lo, que ficou conhecida como Conflito de Marineford. No final, eles conseguiram libertá-lo, desamarrar seus pulsos e tirá-los de suas correntes, mas isso ainda não foi o suficiente para impedir sua morte. Para salvar seu irmão, o Ace entra na frente de um ataque do Akainu, que enfia seu punho de magma direto em seu peito. Porém, o Ace não perde sua vida instantaneamente. Ele ainda é capaz de dizer algumas últimas palavras enquanto está nos braços do seu irmão.
a miséria do Luffy, junto com a gratidão do Ace em suas últimas palavras e pelo amor que ele recebeu, torna a cena ainda mais difícil. Luffy teve que segurar seu irmão mais velho em seus braços enquanto ele perdia sua vida. É muito difícil suportar ver o Luffy chorando pelo Ace. Depois da batalha, podemos vê-lo em bandagens e absolutamente perturbado. Foi de partir o coração assistir. Essa foi a morte que mais mexeu comigo, porque eu simplesmente não esperava. Estava tudo indo bem, o Ace já estava solto e lutando ao lado do Luffy. Mas, de uma hora para outra, tudo mudou. Kozuki Oden. Depois do fim da tripulação do Roger, o Oden retornou à sua cidade natal de Wano, e isso acaba sendo a última coisa que ele fez. Chegando lá, o Kaido, que tinha se tornado o novo governante, chantageou o Oden e obrigou ele a dançar nu na cidade uma vez por semana, fazendo ele se humilhar e as pessoas perderem o respeito por ele. Depois de algum tempo cansado de tudo aquilo e pelo Kaido ter capturado um de seus amigos, o Oden decide se rebelar e por isso ele, junto com os bainhas, foram condenados à execução. Ele foi condenado a ser fervido vivo, junto com seus companheiros. Porém, ele conseguiu que o Kaido concordasse que qualquer um que sobrevivesse à fervura durante 1 hora seria liberado. Então ele passou 1 hora suportando aquela dor angustiante, enquanto segurava seus companheiros acima dele em uma prancha de madeira. Embora o Oden tenha sobrevivido, o Orochi não cumpriu o acordo e mandou atirar no Oden e em seus companheiros. O Oden ainda foi capaz de salvar seus amigos, afastando eles do perigo, mas infelizmente ele não sobreviveu. No final, o Oden foi um herói. Ele ficou naquela panela fervente e segurou seus 9 amigos por 1 hora inteira, e no final ainda foi traído. O que me pegou foi seu sorriso brilhante final, que estava em um corpo preto carbonizado, lentamente afundando no óleo borbulhante da panela. Jaguar de Sal. Jaguar de Sal é um ex-vice-almirante que se recusou a participar do chamado da destruição para Ohara e acabou desertando da marinha. Ele acabou fazendo amizade com Nico Ovia e a sua filha, a Robin, e acabou prometendo a Ovia que protegeria a Robin, não importa o que acontecesse. Ele acabou cumprindo sua palavra da maneira mais trágica possível, para garantir que a Robin pudesse escapar depois que a sua casa fosse destruída. Ele se sacrificou em uma luta contra o Aokiji. Embora o Aokiji não tenha hesitado em congelá-lo, ele permitiu que a Robin escapasse por respeito às intenções do Sal. O Sal era um personagem menor em One Piece, com uma quantidade menor de tempo de tela. Mas isso não muda o fato de que ele era um dos caras mais legais de One Piece. Sua risada, por exemplo, é uma das melhores da série. Também foi ele quem ensinou a Nico Robin a rir. Esqueça o One Piece, a risada da criança Nico Robin é a coisa mais preciosa desta série. E bom galera, eu espero muito que você tenha gostado deste vídeo e comenta aqui qual morte você achou a mais triste. Como eu disse antes, a morte que mais mexeu comigo foi a do Ace. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque isso me ajuda demais. E assim eu sei que vocês gostaram e trago mais vídeos assim. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os vídeos novos como esse vão chegar aí para você. E você nunca vai perder nenhum. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima!